Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Amplitudes, um podcast que vai trazer para você fatos, curiosidades, ciência e prática na área do esporte, do treinamento, da atividade física e do exercício. O meu nome é Rafael Almeida, sou doutor em ciências do esporte e, juntamente com o Augusto, vou conduzir essa jornada com vocês, discutindo assuntos relacionados à sua prática ou à sua profissão, através de um olhar sempre científico com aplicação prática. Para começar nosso bate-papo, a nossa ideia com esse primeiro episódio, o episódio zero, digamos assim, é tratar com vocês, mostrar para vocês quem nós somos e quais são os nossos interesses em dividir com vocês o conhecimento que a gente adquiriu até aqui durante essa jornada. Então, eu vou deixar primeiro o Augusto se apresentar aí para nós e depois, na sequência, eu vou falar um pouco para vocês sobre a bagagem que eu trago para poder dividir com você durante essa jornada. Vai nessa, Augusto. Olá, galera. Meu nome é Augusto Cavalcante. Eu tenho 34 anos e estou aí nessa jornada de aprendizado. Vou passar aqui com vocês, inclusive, rapidinho, o meu currículo, que nem se compara ao do Rafa, né, que ele vai apresentar depois, mas é isso. Tamo na estrada. Olá, galera! Antes de continuar o episódio, uma leve pausa aqui para lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais. Segue lá o meu Instagram, que é Arklifts, e também o do Rafael, meu co-host aqui do podcast, que é phd.rafaelalmeida. A gente sempre posta cortes, conteúdos extras, bastidores e várias coisas relacionadas ao podcast e ao mundo fitness por lá. Então segue a gente para não perder nada. Agora, bora voltar pro episódio. Eu sempre me relacionei bem, desde a infância, com atividade física, sempre gostei, sempre estive nas aulas de educação física, mas nunca vi nada nesse sentido que eu pensasse a longo prazo, ou pensasse que quando eu crescer, vamos colocar nesses termos, eu quero ser educador físico. Por mais que o professor que eu mais gostava era de educação física. Sempre gostei mais de educação física. Inclusive, assim, participava de todos os esportes, campeonatos, todos que de colégio, assim, eu sempre fui muito presente. Quando chegou a vida adulta, para mim, eu me vi na condição, assim, de ter que escolher naquele momento, né, quando eu formei, uma profissão ou então o curso que eu ia tentar. E aí comecei a fazer engenharia civil. Formei, trabalhei mais de 7 anos com engenharia no Ministério Público, mais na questão de gestão mesmo. E aí eu entrei para educação física e comecei a cursar e formo agora nesse meio de ano. Então, assim, educação física em si, esporte sempre esteve presente na minha vida. Então, assim, eu vou ainda, com o passar dos episódios, né, vou falar ainda sobre a minha relação com a academia, quando eu comecei, mas eu acho mais interessante ser sucinto aqui nessa introdução, só mesmo para vocês me conhecerem um pouco. E aí, agora eu vou passar pro Rafa aqui pra ele falar um pouquinho sobre ele. Muito legal, Augusto. Muito legal a sua história. Parabéns pela jornada. E é interessante, cara, que embora nossos caminhos tenham se cruzado agora através da educação física, a gente teve inícios bem diferentes nesse processo. Diferente de você, eu nunca gostei de educação física. Nunca fui bem tratado na educação física na escola por dois motivos. Primeiro, porque eu sou uma criança de outubro. Então, no geral, eu era 10 meses mais novo que a maioria das pessoas que estavam na minha turma. E para completar, a psicopedagoga da escola que eu estudei, que era uma escola municipal, sugeriu para minha mãe que eu fizesse um teste psicológico para poder pular um ano. Então, eu entrei para a escola com 5 anos de idade, no primeiro ano do ensino fundamental. Então, isso me prejudicou muito na atividade física. Por quê? Eu não era escolhido para nada, eu não participava de nenhuma brincadeira, então eu nunca competi em escola, nunca participei de nada, e com o tempo não foi difícil para mim chegar à conclusão de que a educação física era chata. Então, eu tinha uma relação péssima com a educação física. Por outro lado, eu sempre gostei, né, da temática de herói, né, eu sou de 1985, então eu cresci assistindo TV Manchete. Eram coisas que nos motivavam muito a querer treinar, a querer nos superar através da atividade física, do esporte. Eu gostava muito de luta.
Então, com 13 anos de idade, eu comecei a treinar musculação. E, em paralelo, comecei a treinar taekwondo. Foi o primeiro esporte de contato que eu pratiquei. E aí, como eu era muito curioso, eu ia para leitura na época no shopping, ficava lá assistindo, assistindo não, lendo o que era possível ler, Enciclopédia do Arnold, Manual do Treinamento de Força na Musculação, nem lembro quais eram os livros que estavam disponíveis naquela época, mas isso era o motor para eu poder montar meu próprio treino e conseguir, de alguma forma, praticar aquilo ali. É legal, Augusto, porque assim, hoje a gente está falando de um mundo onde na palma da sua mão estão todas as informações que você precisa sobre tudo. A comprovação de qualquer que seja a afirmativa pode ser obtida quase instantaneamente através do celular que está na sua mão. Só que na minha época não era assim. Nem internet tinha. Então a gente tinha que ler livro, tinha que correr atrás, e o meu primeiro contato com a musculação foi muito legal, porque era com um profissional provisionado. Para quem não sabe, o provisionado é aquela pessoa que já atuava de alguma forma com educação física e esporte antes da implementação da lei profissional, que foi, se eu não me engano, em 1996. Então, essa pessoa ela tinha permissão para poder trabalhar com educação física, mesmo não tendo formação acadêmica. E a pessoa que me recebeu lá na academia era uma dessas. E aí estávamos um amigo e eu, ele olhou para mim, olhou para o meu amigo e falou assim: "Você sabe treinar?" Aí meu amigo falou: "Sei, 15 anos." Então ensina para ele, 13 anos. E foi assim que a gente começou. Então, no desenvolver desse relacionamento com a academia, com o treino, com a perseguição do autodesafio e da melhoria, eu desenvolvi o interesse pela educação física. Então, eu acabei entrando para educação física em 2005, aqui na UFMG, e foi onde eu fiz durante 15 anos toda a minha formação acadêmica. Fiz a graduação, sou bacharel em educação física, fui professor substituto nessa entidade por 2 anos, trabalhando com as disciplinas de lutas e treinamento esportivo. Depois fiz o mestrado, fiz o doutorado e depois tive a oportunidade de, durante o meu doutorado, prestar concurso para o Comitê Olímpico Brasileiro, para a Academia Brasileira de Treinadores, na modalidade de levantamento de pesos, onde eu fiz toda a formação como atleta, treinador, árbitro, e isso aí eu conto para vocês com mais detalhes depois. Mas como vocês podem perceber, assim, a minha relação profissional e pessoal com a educação física, ela existe há muito tempo, né? Agora eu vou somar 28 anos de relação com, de alguma forma, com o esporte, com a atividade física. Então, embora meu começo lá atrás tenha sido traumático, digamos assim, isso aí não foi suficiente para me impedir de perseguir essa trajetória aí, e hoje eu sou, né, muito satisfeito com o que eu faço. Atualmente, minha atuação profissional se resume à gestão, à entrega na prática e à entrega acadêmica, né? Eu sou sócio proprietário de um centro de treinamento aqui na cidade de Belo Horizonte, onde a gente trabalha com levantamento de pesos, crossfit, treinamento funcional, pilates. E aqui eu sou o responsável técnico pela capacitação de profissionais, estudantes. Em paralelo, eu sou coordenador do curso de levantamento de pesos, especialização em levantamento de pesos da PUC Minas, onde eu também atuo como docente em alguns outros cursos de pós-graduação. E atuo na prática, na ponta, seja com o personal training, com a capacitação de profissionais, cursos e afins. Então, pessoal, para resumir para vocês, essa é a história que me fez cruzar caminhos aí com o Augusto, e dar origem a essa ideia, que partiu dele, mas que eu achei muito interessante, que é, de alguma forma, a gente tentar comunicar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente acha que, de alguma forma, pode contribuir com quem estiver nos ouvindo aqui durante essa caminhada. E aí, aproveito para poder fazer uma pergunta para você, Augusto. A gente alinhou aqui algumas coisas antes de gravar para vocês. Uma delas era a gente minimamente se apresentar para vocês, para que vocês entendam quem nós somos. E a outra coisa é a seguinte: é qual é a nossa expectativa com esse podcast, com o tempo que nós vamos dividir com vocês aqui. Então, Augusto, qual é a sua expectativa sobre essa jornada? Primeiramente, né, galera, queria dizer que estamos em boas mãos, né? Olha aí esse currículo. Estamos em boas mãos. Então, aqui, o que que acontece? Eu acredito
que nosso trabalho aqui vai ser muito de desmistificar as coisas. Eu acho que existem concepções muito que as pessoas acham que é verdade ainda e já está não só desbancado pela ciência, mas até mesmo pela nossa experiência, a gente consegue entender que determinadas coisas que talvez lá no passado eram coisas concretas, hoje a gente, com acesso mais da ciência, a gente consegue perceber que as coisas talvez foram olhadas de um espectro só, ou que não é bem assim. Aprender bastante aqui com o nosso podcast, desmistificar as coisas, estar mais tranquilo com as coisas, entender que a atividade física, ela é para todos. A gente nunca vai aqui colocar que uma atividade física é melhor que a outra. A gente aqui é pró-movimento. Então a gente vai tentar com esse podcast também eh, englobar vários aspectos que eu tenho certeza que vai interessar muita gente. Então é isso. Aí, Rafa, eu queria que você falasse um pouco assim também da sua proposta, o que que você acha disso, e o que que você espera também. Muito legal. Cara, eu acho que assim, você falou coisas aí importantes. Uma delas é sobre a ciência. Não, posso falar como quem consome, quem produz e quem transmite ciência na área de esportes. E o que eu tenho para falar para vocês é que a ciência é uma ferramenta dinâmica e que muitas vezes o nosso olhar sobre o fenômeno pode estar sendo limitado simplesmente pela nossa capacidade de medir ou de enxergar aquele fenômeno de maneira mais aprofundada. De maneira que esse dinamicismo precisa ser introjetado em cada um de nós para que a gente entenda que não existe verdade imutável. Ou seja, no passado, acreditávamos em algumas coisas pelo acesso à informação que nós tínhamos naquele momento. E essas coisas foram mudando com o tempo, porque o nosso acesso à informação aumentou. Então, hoje, principalmente com a chegada da IA, a gente tem condição de levantar trabalhos ao redor do mundo, em qualquer idioma, e compilar esses trabalhos e fazer uma revisão e encontrar informações que antes eram impossíveis de serem encontradas. Isso facilitou muito o entendimento sobre vários fenômenos e no esporte não é diferente. Porém, é muito importante que a gente também consiga entender a relação dessa produção científica com a prática e entender que muitas vezes acontecem coisas na prática que a gente ainda não consegue explicar, embora a gente não possa negar. E outras coisas, pessoal, podem parecer eh, significativos num estudo científico, mas na prática elas podem acabar não se confirmando, talvez pelo método que foi utilizado, pela população que foi escolhida ou pelos critérios que foram adotados para a realização daquele estudo. Então, em resumo, sobre esse aspecto, o que eu quero com vocês aqui durante o tempo que a gente vai estar juntos é, de alguma forma, traduzir a ciência para a realidade e tentar fazer com que, através dessa tradução, vocês entendam melhor a relação que o seu corpo tem com atividade física, nutrição, esporte e tudo mais. E o meu outro interesse, talvez o meu maior interesse com vocês, seja desmistificar algumas coisas relacionadas à atividade física. Eu, por exemplo, fui vítima disso. Eu comecei a treinar em 1997, muito inspirado pelo Arnold Schwarzenegger. Na época, ele fazia filmes, aí ele era o Exterminador do Futuro, né? Ele era o cara lá do Predador. E eu verdadeiramente acreditava que seria possível ter aquela massa muscular com aquela definição treinando. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Então, por muito tempo, isso nublou o pensamento de muita gente e pode até ter frustrado muita gente que entrou para a atividade física e que, por não obter aquele resultado esperado, talvez desanimou, desmotivou e acabou Falou não é para abandonando ela, né? a atividade. Falou não é para Exatamente. mim a Quando, na atividade. verdade, Augusto, é, as pessoas nem sabem mais treinar. Essa é a verdade. Por quê? Banalizou tanto o uso de recursos ergogênicos para todas as finalidades, para aumentar a massa, para emagrecer, para aumentar a força, para competir no esporte, que a gente nem sabe mais como treinar de forma efetiva ou comer de forma efetiva na ausência desses recursos. Então, talvez esse seja o ponto que
eu tenha mais interesse em debater com você, com vocês, para que a gente esclareça isso que o Augusto falou no início da apresentação dele, que a atividade física é para todos e que não importa qual é a atividade, desde que você se sinta confortável o suficiente para poder aderir a isso pelo maior tempo possível e ao longo da sua vida. Então, a ideia, né, minha expectativa é que a gente fale muito sobre ciência, muito sobre curiosidades que todo mundo tem, e com o tempo, como o Augusto falou no decorrer dos episódios, eu espero sinceramente que vocês tragam para a gente as dúvidas de vocês. Escrevam, comentem, dividam, para que a gente possa tentar responder a essas dúvidas da maneira mais assertiva possível e verdadeiramente contribuir com a jornada de vocês na atividade física. É isso. Acho que a gente vai falar bastante de premissas. Qual que é a premissa? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, qual é a premissa da hipertrofia? O que que precisa acontecer para a hipertrofia acontecer? E que há vários caminhos para a gente chegar no mesmo objetivo. Por exemplo, como eu estou falando de hipertrofia, né? Hipertrofia é uma coisa que é bastante permissiva. Então, assim, várias formas de atuar chegam ao mesmo objetivo, se não o mesmo, bem parecido. Então é isso, assim. Eu quis fazer uma analogia aqui só para vocês entenderem também como que eu acho que o podcast vai caminhar. E também ao longo do tempo a gente vai aqui se profissionalizando, porque nem eu nem o Rafa a gente já teve podcast antes, então a gente está aqui. Então, desculpa qualquer coisa, antes de tudo mais, né? Desculpa qualquer coisa, porque a gente está começando e falando, vamos botar esse projeto para começar e vamos ver no que dá. Aqui são duas pessoas apaixonadas por atividade física e apaixonadas por ajudar. E eu acho que é isso que nos uniu. Então, eu acho que Amplitudes é sobre isso. Muito legal, Augusto. Assina embaixo. E, pessoal, esperem discussões riquíssimas. Quando a gente for falar de hipertrofia, de musculação, for falar de treinamento e de respostas, cara, assim, é um universo que beira o infinito em termos do que pode ser dito, esclarecido e discutido para poder ajudá-los aí na jornada de vocês. Então, aguardem por novos capítulos. A gente vai distribuir esse conteúdo agora, e é óbvio que ao longo do processo a gente vai se aprimorar, tanto na fala quanto na forma, mas a nossa essência, que é isso que o Augusto falou, que é conhecer e ajudar, é algo que pode ter certeza que vai estar muito presente aí ao longo de todo o tempo. Abraço e até a próxima semana. Falou, Forte Rafa. abraço, galera!